Pessoal, eu tô muito animado, embora um pouco receoso, em anunciar mais uma série de vídeos oficial do canal, que é uma série que já tem vídeos gravados sobre ela aqui, mas que hoje eu anuncio oficialmente como uma série, e a proposta desse vídeo é fazer alguns apontamentos gerais sobre a abordagem que eu vou ter daqui em diante sobre essas temáticas, para vocês entenderem como me enquadrar nessa confusão toda dentro dos debates LGBT+, assim. Então, eu tô fazendo um vídeo introdutório hoje, sei que falar sobre algumas coisas podem causar alguns desconfortos, alguns ruídos em alguns grupos, em algumas pessoas. Eu sei que isso pode despertar uma reação defensiva, tóxica, por vezes abusiva também. Isso acontece, infelizmente, mas não é o que eu quero promover aqui, tá? Isso aqui, pra mim, é um espaço de reflexão e autorreflexão constantes. Eu tô sempre aberto para isso e eu espero que quem me acompanha e bota fé no conteúdo que eu faço também seja. Mas eu também sou muito provocativo e aqui eu vou provocar vocês sobre diversos pontos, diversas questões que me incomodarem e que valem sim tomar posição. Então, vamos tentar ser cuidadosos, né, um pouco mais sobre como a gente responde a essas coisas e, obviamente, estar sempre abertos ao debate também. Então bora lá, o vídeo de hoje é o lançamento da série sobre ativismo gay, em linhas mais gerais, e aqui eu delimito essa localização, ativismo gay, e eu vou explicar melhor por que me localizar assim e aonde eu quero chegar com isso. Então, gente, eu primeiro preciso dizer que desde o início do canal, eu assumo uma posição crítica ao que hoje se tem de narrativas construídas por diversos setores LGBT+, e que diante disso, quando se fala aí desse combo de perspectivas, eu hoje me encontro num limbo. Isso porque eu tendo a não me encontrar em nenhuma, e eu digo nenhuma mesmo, abordagem trabalhada hoje entre esses segmentos. E vale abrir um parênteses que eu sou uma pessoa em formação. Então, hoje eu faço vários tipos de leitura sobre essa temática. Então não é só um olhar para aquela teoria e não gostar. Eu vejo os fundamentos e muitas vezes não concordo. E isso me força a assumir uma posição de estar em espaços como esse, e pautar, desenvolver, pesquisar e construir uma narrativa e perspectiva em que eu me encontre, em que eu me localize, em que eu me identifique mesmo, e eu estou buscando fazer isso. Eu falo isso com toda a humildade possível. Isso significa que eu tenho acordo com muita coisa que é abordada dentro de espaços que reúnem esses segmentos, mas eu tenho desacordo com muita abordagem também. E eu tô falando segmentos aqui porque quando eu abordo a expressão LGBT+, como um todo, eu não me aproprio dela para caracterizar o que seria um movimento único ou unitário, com uma perspectiva homogênea. Eu não abordo como movimento no singular, mas como movimentos no plural. E segmentos de grupos, de comunidades, de populações que possuem articulações próprias, mas que em certa medida essa expressão maior abarca o que são questões em comum que esses segmentos sociais partilham, como a discriminação e marginalização social dentro da normativa convencional de sexualidade e gênero, por exemplo, assim como estão defendendo juntos uma agenda de políticas e medidas concretas a serem colocadas em pauta perante a nossa sociedade. Mas eu reconheço e inclusive defendo a independência desses grupos, em que cada um consegue e pode trazer o enfoque às suas especificidades, consegue trabalhar com a construção da sua identidade, inclusive cultura mesmo. Constrói seus espaços de luta, de diálogo, por isso a importância dessa autonomia de expressão. Porém, e esse porém aqui é importante, eu, enquanto um militante gay marxista, não tenho aderência ao pós-modernismo que pulveriza as ações desses segmentos sociais que focalizam tudo na auto-reivindicação das suas próprias pautas como centrais e isoladas de uma realidade que é muito mais complexa. Eu entendo que é preciso e que é indispensável fazer uma conexão da particularidade com o todo, né, com a totalidade. Então, a independência em trabalhar com questões específicas que afetam a realidade de um grupo, ela precisa estar aqui conectada com outros demais elementos que afetam essa realidade. E aqui a gente tem que trabalhar com uma visão de transversalidade, porque quando se trabalha toda a violência que um grupo da sociedade sofre por uma questão que ela é social, de não reconhecimento, de discriminação, né, numa perspectiva das opressões, a gente passa a observar como toda essa realidade ela está inserida numa estrutura de dominação.
que se pauta por elementos de desumanização do outro, e esse outro pode ser um grupo específico para poder operar controle sobre os corpos, e isso vai ser determinado por relações sociais a partir da concepção de raça, de gênero, assim como vai ganhando também uma outra dimensão desde a acumulação primitiva do capital e que na sociedade capitalista assume uma característica essencial para a exploração e desigualdade de classes. E é nessa perspectiva que eu me localizo. E para ambientalizar melhor vocês, eu, enquanto um militante gay, marxista, negro, reconheço a vasta diversidade que compõe os movimentos LGBT+, defendo a independência de construção numa perspectiva de autorreconhecimento e identidade. Por isso, eu reivindico, a partir dessa linha, um ativismo gay que possa ser independente, que perante os desafios do século XXI e levando em consideração a realidade dos homens gays hoje, ele tenha uma abordagem bastante voltada a um resgate do que é a memória gay, do que é a identidade gay, de aspectos culturais que foram construídos ao redor dessa identidade, que é uma identidade social. Por autoestima, porque a comunidade gay, querendo ou não, é uma comunidade que veio reproduzindo e naturalizando formas de homofobia internalizada e auto-ódio que tendem a deslegitimar e, inclusive, desconstruir a sua própria identidade. Então, parte dessa abordagem ela precisa se dar pela problematização também, inclusive de concepções que já foram defendidas e que precisam ser reavaliadas. Então é uma abordagem crítica desse processo, né? Passa por reivindicar também uma perspectiva de atuação voltada à saúde, visto a situação muitas vezes de vulnerabilidade, seja no acesso aos equipamentos de saúde públicos, a uma política pública de prevenção às ISTs e pelo estigma ainda presente em relação à AIDS no passado. Mas também eu reivindico um ativismo gay militante, que se pauta cotidianamente pela solidariedade política e pela solidariedade de classe. Isso porque, novamente, demarcando posição aqui, eu sou anticapitalista e, para mim, combater a homofobia na sua especificidade passa a partir de um âmbito maior em combater toda forma de opressão, assim como uma estrutura que permite que as opressões se tornem uma forma de sociabilidade. Então é preciso combater também o sistema capitalista. E isso passa por uma perspectiva de solidariedade, gente. Não é só a minha luta que importa. Eu não estou aqui para defender só a pauta de orientação sexual ou de preconceito aos gays, porque muito mais coisas atravessam a nossa realidade e atravessam a própria construção de homofobia. Homofobia, e aqui delineando a homofobia voltada especificamente aos gays, quando o ódio central e a repulsa ela é direcionada à figura do homem que se relaciona afetivo e sexualmente com outro homem, está totalmente vinculada com o papel social construído e atribuído à ideia do que é ser homem, do que é essa construção de comportamento ideal masculino, o que é essa sexualidade ideal masculina e, inclusive, que tem muito gay aí que pega atalho nesses comportamentos ou convenções em busca de serem mais aceitos. Tem vídeo sobre isso no canal e eu vou deixar a indicação para quem quiser conferir um pouco mais sobre essa questão. Essa é uma questão que está totalmente voltada a uma ideologia que é patriarcal e é por isso machista, e que constrói toda uma figura aí violenta, tóxica e autodestrutiva para o próprio homem também. Então a gente tem que debater patriarcado e o que são os papéis de gênero na nossa sociedade. Que construção que é essa? Que inclusive é uma construção sexista, que foi atribuída historicamente aos homens como uma forma aí de reproduzirem dominação e opressão, e como que isso afeta a nossa percepção de sensibilidade, de lidar com a nossa própria vulnerabilidade, com os nossos sentimentos, de lidar com a nossa própria sexualidade nesse processo e o modo, inclusive, como nós nos enxergamos no mundo. Também passa pelos impactos de entender a relação do racismo na vida de um homem gay. O que é a realidade de um homem gay negro, por exemplo, que passa pela violência de forma muito mais profunda, que está muito mais sujeito aos olhares tortos, ao julgamento social, do que um homem gay branco, que ainda sofre e está sujeito a uma realidade de opressão e discriminação por ser gay. Eu não estou diminuindo isso aqui, mas que ainda assim esse homem gay branco ele possui acesso e condições em outras áreas da vida que são muito mais favoráveis. E esse tipo de violência pode se dar para com o homem negro, desde aquela agressão física, moral, psicológica, como pode se dar também pela objetificação do corpo do homem negro, de uma espécie de brutalização também daquele corpo. De ver aquele corpo como algo bruto, como algo selvagem, esse tipo de visão racista que se constrói aí do corpo do homem negro, gay, cercado de falocentrismo também, né, do homem negro superdotado, enfim. E quando se fala em solidariedade,
Eu preciso sim me posicionar em relação ao reconhecimento dos homens trans gays enquanto homens gays também, que é uma das minhas grandes divergências com grupos autônomos de homens gays com uma perspectiva homocentrada. E eu prometo fazer um vídeo sobre isso algum dia para poder falar melhor desse conceito que eu estou construindo aí para vocês. E essa costuma ser uma postura que se aproxima de uma certa forma de algumas visões do feminismo radical, em não ser contemplativo com a reivindicação e inclusão de pessoas trans. Eu preciso dizer que eu não concordo com esse sectarismo e com formas de transfobia que vão sendo disseminadas dentro do movimento. E é preciso ter coragem, gente, para poder abordar alguns pontos que vão incomodar a galera que muitas vezes pauta a discussão identitarista e pós-moderna dentro desses segmentos, assim como para cutucar também as contradições desses movimentos autônomos e exclusivistas. Pois é, né? Deu pra ver que é um assunto que toca em muitas coisas delicadas, complexas, disputas e tensões teóricas, e aqui eu tô só colocando pra vocês aonde eu quero me localizar nisso tudo. E nessa perspectiva que eu coloquei dentro de um ativismo gay que consiga resgatar sua autonomia e identidade, mas sem ser fechado, sem sendo arejado, né, inclusive, e sem se isolar, né, eu ainda não encontrei esse espaço na militância. Eu digo isso um pouco frustrado, mas eu tô sendo sincero com isso aqui. Só que isso também não me desmobiliza também não, porque eu acredito na articulação e eu acredito na disputa política também. Então, eu quero construir esse espaço fomentando um debate construtivo e aberto com quem quiser somar nesse processo. E eu preciso dizer que essa proposta foi uma das que mais me motivaram a criar o Dialético, né? E eu posterguei fazer essa abordagem aqui no canal porque ela está em fase de amadurecimento para mim mesmo. Então eu vou trabalhar isso com calma, com estudo, respeitando minha saúde mental também, respeitando os meus limites. Isso não vai se dar, por isso, da noite para o dia. Mas eu queria já apresentar essa ideia e essa perspectiva, e esse aqui é o ponto de partida. Em breve, aos poucos, mais debates vão tomando corpo e vão sendo introduzidos no canal também. E eu não podia encerrar esse vídeo sem mencionar a data de hoje, que é importantíssima, que é o 17 de maio, que comemora o dia em que a homossexualidade ela deixou de ser oficialmente uma doença pela Organização Mundial da Saúde, né? Ela deixou de ser considerada. É um marco histórico da luta dos movimentos sociais, tão importante de ser lembrado e comemorado. Também um outro episódio recente que precisa ser colocado também é que o STF derrubou a resolução discriminatória da Anvisa, do Ministério da Saúde, que impedia que homens que se relacionavam sexualmente com outros homens pudessem doar sangue, né? Uma medida essa que se estendeu todos esses anos carregada de preconceito e um estigma muito grande desde a época da epidemia da AIDS. São avanços significativos que demonstram que as lutas sociais sempre vencem. Mas nós precisamos ir além e avançar muito ainda na consciência coletiva, nas garantias fundamentais, na proteção e na emancipação dos oprimidos da nossa sociedade. Então é isso, eu quero aproveitar esse vídeo introdutório para poder agradecer a quem está apoiando o canal no Apoia-se, porque vai servir muito para ajudar a custear algumas das coisas essenciais para o canal e desenvolvendo as suas potencialidades, né? E aos pouquinhos também. E é claro, quem aí mais puder ir lá para poder conhecer a campanha e contribuir vai agregar ainda mais, com toda certeza. A playlist do Dialético sobre ativismo gay vai estar disponível aqui em algum lugar, para quem quiser conferir, para quem quiser assistir. Outros debates que eu faço, saindo um pouco do discurso e da caixinha, né, que a gente está acostumado a ouvir, ver por aí, mas tentando também manter essa visão aberta, crítica e coerente. Vale a pena dar uma passada por lá. É isso, então, falou!